Agora sim, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Na paz. Oh, maravilha, tá? Então vamos dando continuidade. Qualquer coisa aí, pode parar, pode interromper, abra o microfone, pode... ou tem a mãozinha aqui, ó, só levantar a mãozinha, tem uma mãozinha que a gente visualiza, a gente segue bem. Beleza? Estou trabalhando bem. Se puder fechar o microfone. Muito obrigado. Então tá, pessoal, dando continuidade ao conteúdo de ontem, né? Onde nós temos uma introdução aqui no que é a madeira, nós vimos essa parte, né? Madeira, né, um material composto de células produzidas por uma árvore viva para suportar a copa, conduzir água, nutrientes dissolvidos do solo, a copa, armazenar materiais de reserva, principalmente carboidrato, né? Tecidos retirados dos troncos, ramos principais das árvores, seca, cortada como material de construção, combustíveis e madeira, né? Então nós vimos essa parte, comentei com vocês, né? Quando nós vemos uma árvore, nós vemos um tronco, mas ela se transforma numa prancha, ela tem um cerne, o alburno, né? Onde nós vamos aí ao longo conversar, nós vamos ao longo mostrar para vocês. Nós encontramos também as células, nós encontramos parede celular, nós encontramos também as microfibras e cadeias de celulose. E claro que todo o material químico dessa madeira. Então, quando o marceneiro vai transformar uma peça de madeira, né, em um mobiliário, uma peça que vai ser útil, na verdade, nós temos uma história, nós temos todo um contexto no sentido de uma vida, né, uma árvore de 1000 anos, 200 anos, transformando em mobiliário. Né? Então, além de todo um químico, toda a questão de seivas, né, que a gente começa a analisar bem, né? Nós vimos aqui também alguns conceitos, certo, né? Conhecer a madeira é um material com complexidade e sua utilização requer conhecimento técnico e científico, não possuídos pela maioria dos seus consumidores, certo? Às vezes as pessoas usam a madeira de tal forma que não tem um conhecimento técnico, onde há desperdício, não há um aproveitamento melhor, ou acaba subutilizando uma matéria-prima muito valorizada, né? O que devemos levar em conta? Propriedades distintas entre as espécies e que ditam o uso específico. Né? Nós comentamos com vocês que cada espécie tem as suas peculiaridades, né? São espécies que crescem em regiões diferentes, vão ter propriedades diferentes, certo? Grau de variabilidade presente dentro da espécie, certo? A variabilidade da própria espécie. A gente pega uma árvore, até mesmo um pinus, que cresceu no sul e uma que cresceu no norte do Brasil, da mesma espécie, elas vão ter diferentes especificações, diferente cor, diferentes densidades. Tá? As propriedades comuns a todas as madeiras. Toda madeira dilata, contrai, tem influência de xilófagos, certo? Toda madeira ela tem as propriedades de usabilidade e usinagem. Isso comum. Por isso que hoje a madeira sempre foi um material muito utilizado pela humanidade, devido à facilidade de usinar, facilidade de cortar, lixar, fazer canal, fazer encaixes, né, de moldar. Então, é um material muito rico. Tá? E fazendo uma observação para vocês, hoje, o futuro, uma das matérias-primas que vai predominar no futuro é a madeira. Tá? Porque quando nós falamos muito em reflorestamento, nós também temos que falar muito da questão ambiental, ok? Mas nós temos que falar também na questão do que é um material renovável, certo? Principalmente renovável. Eu posso plantar, ela cresce, né? Tem a questão da captação de carbono e ela fornece matéria-prima ao ser humano, né? Então tá.
Veja só, pessoal, um detalhe importante também aqui, ó, conhecer a ferramenta e técnicas. É muito importante a gente selecionar esse material que nós estamos utilizando. Não adianta eu ter uma excelente matéria-prima e eu não saber a ferramenta que eu estou usando. Existem ferramentas adequadas para cada tipo de material. Madeira de alta densidade, eu tenho uma característica de ferramenta. Madeiras de baixa densidade, eu tenho outras características. Tá? Um exemplo que eu dou para vocês, se eu pegar uma madeira de alta densidade, né? E for cortar com uma serra que tem muitos dentes, eu vou ter dificuldades para cortar. Então, eu tenho que usar um disco de serra com poucos dentes. Eu tenho serrotes manuais, que eu tenho que ter os serrotes manuais com muitos dentes para cortar a madeira. É dura, densa, madeira de baixa densidade, né? Aí eu já tenho outras características. Então, eu tenho que conhecer a madeira e conhecer a ferramenta adequada, certo? Para poder utilizar. Uma das coisas que aconteceu muito no Brasil, né, ao longo aí da evolução da questão industrial, do ramo madeireiro e moveleiro, foi a questão principal da adaptação das ferramentas, certo? Quando a gente adapta as ferramentas, o Brasil sempre usava muita ferramenta manual, usava muita serrarias para madeira nativa, onde tinha toras gigantescas. Quando começou a utilização do pinus, madeira reflorestada, do eucalipto e agora a teca, as madeireiras tiveram que fazer adaptações. Então, comprar outros tipos de serras, é uma madeira muito mais resinosa, certo? Então, nessa época, quando essa adaptação pegou as máquinas que tinham para cortar madeira reflorestada, o pinus, automaticamente teve uma grande perda, né, de matéria-prima. Então, um dos objetivos de nós conhecermos as propriedades da madeira, por quê? A redução na eliminação de peças. Quando nós não conhecemos as propriedades da madeira, nós temos muita perda, certo? Então, nós começamos a perder muita madeira, nós começamos a ter dificuldade, certo? Do processo e começamos a ter o quê? Muito retrabalho, certo? Até eu coloquei aqui, ó, evitar retrabalho. Uma das coisas, quando nós vamos usar madeira e não conhecemos suas propriedades, suas densidades, ou as suas propriedades químicas, certo? Nós começamos a temos aí muita perda de trabalho, temos muito retrabalho, certo? Menor tempo de trabalho. O objetivo, conhecer a madeira e conhecer suas espécies, reduzir o tempo de trabalho. A gente sabe os sentidos veios de passar a máquina. Eu sei se eu pegar uma peça que tenha catedrais, sentidos veios da madeira, né? Para frente a gente vai ver um pouquinho sobre o que é catedrais. A forma que eu passo na máquina, se eu passo a favor ou contra a fibra, ela automaticamente vai lascar, vai arrepiar e vai trazer alguns problemas nesse sentido, tá? Então, quando eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo, da madeira, eu identifico, olho os anéis de crescimento, os veios dela, eu consigo ter uma identificação melhor, eu consigo ter um resultado melhor e, principalmente, eu vou evitar retrabalho, menor tempo de trabalho, eu vou ter uma eficiência, qualidade melhor. Se a madeira, a hora de passar nos equipamentos, ela não sai com uma boa qualidade, automaticamente eu vou ter que lixar muito, certo? Eu vou ter que lixar bastante. Então, eu vou ter muito retrabalho, né? Qualidade nos encaixes, essa qualidade nos encaixes é necessária. Quando eu não conheço as propriedades da madeira, ao desenvolver os encaixes, ao unir as peças com cola, né? Automaticamente não vai ter uma resistência. Ele pode soltar muito, né? Só um momento, pessoal, que está tentando entrar aqui. Né? Então, quando a redução na eliminação de peças, então são cuidados que nós temos que ter em relação a identificar a madeira. É como eu comentei para vocês, né? Esse colega que teve que mandar os móveis para a Suíça, ele não identificou as propriedades da madeira do pau amarelo, certo? Mas nativa do Pará, da floresta amazônica. Então, veja só, então, quando nós começamos a estudar madeira, nós temos que, em primeiro lugar, a identificação das propriedades da madeira.
seleção da madeira, melhor desempenho das ferramentas, redução na eliminação das peças, qualidade no aplanamento, qualidade nos encaixes, menor tempo de trabalho e evitar retrabalho. Esse é um dos principais objetivos, certo? Então, conhecer essas propriedades da madeira, esse material tão rico, tá? Agregar valor para o nosso mobiliário a partir do conhecimento técnico que vocês estão fazendo, buscando curso, né? Aqui você tem algumas espécies, né? Aqui até inclusive uma xiloteca, tá? Muito parecida com a minha. As minhas peças são exatamente assim, tá? A coleção de espécies de madeira, tá? Então são coisas que a gente começa a analisar um pouquinho mais aí, tá? Outra classificação botânica agora, tá? Conversando com vocês um pouquinho agora, pessoal, uma classificação botânica. A gente fala o seguinte: professor, mas eu preciso entender um pouquinho sobre classificação botânica. É como eu comentei com vocês. Nosso objetivo aqui não é que vocês saiam um biólogo, né? Não é isso, mas é entender as propriedades da madeira neste momento, nestas aulas iniciais, tá? Entender a madeira, entender a sua classificação, certo? Por quê? Para ter uma melhor utilização, para poder ter um trabalho melhor, para não ter dificuldades no uso e no manejo, né? Quantas vezes, eu nunca esqueço que uma vez eu estava numa empresa que fabricava camas, tá? Camas todas em madeira maciça, então mandava tudo para São Paulo. E eu comecei a olhar o pessoal no processo de fabricação. Quando eu olhei no processo de fabricação, eu via que as madeiras saíam muito queimadas, com marcas da serra e da desempenadeira e desengrossadeira. Saíam queimadas do processo de usinagem. E eu perguntava ao pessoal, mas e vocês? Por que está sendo queimado? Ah, não, depois a gente tira na lixa. E eu comecei a falar, mas tem umas que saem e outras que não saem queimada. Vamos dar uma analisada. Aí tem essa classificação botânica. Eu falei, olha, as gimnospermas são espécies de menor densidade. Elas são macias e elas têm uma característica de ser brancas. Pessoal, né? E as angiospermas, elas também têm branca? Tem, mas ela tem uma característica de ser escura. Tá? E aí eu falei, peraí, mas vamos classificar a madeira que você usa. Em primeiro lugar, nós começamos a classificar a madeira pela densidade. Opa, as claras e as escuras. Tá? Como as camas que ele fazia eram todas tingidas, então assim, a madeira em si não tinha a cor natural dela, né? Tinha um tingimento. E começamos a separar. Primeira coisa. Aí depois nós começamos a analisar a velocidade de avanço nas máquinas, a forma que você passava nas máquinas. Só para você ter uma ideia, nós reduzimos em torno de 40% o processo de usinagem e o retrabalho. E outra coisa, ele ocupava 3 pessoas para lixar essas peças depois. E essas 3 pessoas puderam ser relocadas em outro serviço, só por uma questão de ajuste. E daí eu perguntei para ele, mas por que vocês continuam fazendo errado? Mas a gente sempre fez assim, né? E nunca deu problema. Então, às vezes, a gente entra numa rotina por não conhecer a madeira, não conhecer o hábito de usar no processo de fabricação de móveis, tá? Então, são coisas, por isso que a gente trabalha muito a questão das angiospermas e gimnospermas. Essa classificação botânica, para vocês irem na madeireira, comprar a madeira adequada, tá? Comprar a madeira adequada para poder fabricar um móvel adequado. Às vezes eu pergunto muito para os alunos, qual que é a melhor madeira do mundo? Né? Alguns falam, a melhor madeira do mundo é a madeira mais dura, mais pesada, mais resistente. Não. A melhor madeira do mundo é aquela que eu vou conseguir empregar de acordo com a sua funcionalidade. Né? Eu posso fazer um taco de beisebol de cumaru ou de IP, madeira IP. Madeira IP, para vocês terem uma ideia, é a madeira mais dura do mundo. Tá? A madeira de IP que tem no território brasileiro, esse IP amarelo, IP roxo, que nós vemos plantado aí, né, de arborização, é a madeira mais dura do mundo. Se eu for fazer um taco de beisebol, essa madeira vai ficar muito pesado. Então, eu já tenho que usar uma madeira de média densidade, certo? De acordo com a sua funcionalidade. Se eu for fazer escadas, se eu for fazer um mobiliário, móveis que vai ficar no tempo com a madeira de IP, excelente, porque ela vai dar resistência.
certo? Então, tudo tem que ser empregado de acordo com a sua funcionalidade, certo? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, essa aqui é a nossa conhecida araucária, né? Araucária angustifolia, tá? Essa aqui, né, é a cor dela, que predomina, que é a cor branca clara, né? E ela tem as catedrais dela aqui, ó, que são as catedrais dela, ó, que a gente chama, ó. Catedrais. Certo? Quando a gente fala que a madeira é radial, olha só aqui, ó, ela é lisa nessa parte, né? Tangencial, que ela tem catedral. São termos técnicos muito utilizados nas madeireiras. Você quer madeira radial ou madeira tangencial, certo? São termos técnicos na hora da compra da madeira. E o teu cliente também, ele vai solicitar, não, eu quero madeira radial, que é nessa parte de baixo aqui, ó, todos os veios retos. Não, eu quero madeira com catedral, ó, tem que ter essas catedrais aqui, ó, tá? São termos técnicos que vocês vão ao longo pegando, os madeireiros, arquitetos, designers usam bastante, certo? Na classificação aí e no desenvolvimento. Eu falo isto porque eu já vi uma vez um marceneiro fez um closet muito bonito, com lâmina natural, e uma peça interna do móvel, o cliente pediu toda ela com catedral, certo? Uma peça interna ele colocou radial, para não ter que comprar uma chapa inteira. O cliente foi e pediu para devolver o móvel inteiro. Eu não quero isso aqui. Então, você veja só, nem ia aparecer, mas o cliente não quis. Então, tem que tomar muito cuidado com essa característica da madeira aqui, ó. O que o teu cliente quer. E quando a gente fala de marcenaria, nós estamos trabalhando com um cliente muito exigente, principalmente se for feito aí com design, arquitetos, decoradores, projetistas, são clientes exigentes, nossos clientes da marcenaria. Então, essa parte técnica tem que estar assim, ó, muito bem definida, você tem que guardar bem. Esse material eu vou passar hoje para vocês, tá? Eu já vou passar hoje ao final da aula, certo? Já coloco no grupo, tá? A gente vai trabalhando dessa forma. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a árvore de embuia, tá? É uma embuia. Ela é uma angiosperma, tá? Ela tem característica aqui, ó, escura, os veios escuros. Ela é um pouco castanha, né? Vocês podem até ver aqui nessa mesa, né, em embuia, ó, tem umas peças bem escuras, tem umas brancas, um pouco mais amarelada, mostarda, né? Tem umas com mais castanha. Tudo isso depende aonde ela cresceu, né? Você pega a embuia aqui da nossa região de Tijucas, ela é bem escura, preta, preta, preta. Você pega a região mais de Santa Catarina, ela já é mais parda, tá? Com essa característica aqui, né? Mas daí é o gosto do cliente que vai decidir e aonde você vai comprar, certo? As madeiras de embuia, normalmente, se você vê uma árvore de embuia, você tem a certeza que ela tem mais de 500 anos. As embuias, em média, aqui no sul, elas tinham, tá? Tinham em torno de 1.000 anos, 2.000 anos, até 3.000 anos, só para você ter uma ideia. Aí teve uma empresa chamada Lumberwood, uma norte-americana, da região de União de Vitória, ali, né, norte não, né, aqui com o Porto União da Vitória. Essa empresa veio dos Estados Unidos, montou uma grande indústria, certo? E praticamente dizimou, levou toda a embuia nossa para os Estados Unidos, né? Então, hoje, quando a gente vê alguns resquícios de embuia no mato, na mata ainda, você tem a certeza que ela foi cortada e foi um broto que nasceu daquela árvore de 1.000 anos. Então, hoje, as indústrias madeireiras aí principalmente da Europa, dos Estados Unidos, elas realmente compram, né, a nossa madeira e levam para fora, tá? É até triste você ver, você precisa comprar um pedaço de jacarandá, mogno, você tem que comprá-lo da Europa ou dos Estados Unidos para trazer para o Brasil, tá? Então é complicado hoje, né? Então você vê o que é triste. Inclusive, hoje no Brasil só tem uma empresa autorizada a retirar mogno, que é a empresa no Acre, né? É uma empresa americana, que tem, japonesa, que tem autorização de levar um mogno brasileiro nativo para o Japão. Paga todos os seus impostos, legalizadinha, né? Mas leva a nossa madeira, tá? Beleza, gente?
Então, aqui, ó, então hoje a classificação botânica é gimnosperma e angiosperma. Vou explicar bem certinho para vocês. A nossa araucária do Paraná, que é proibido o corte, certo? A embuia também é proibido o corte, certo? Mas se hoje você, por acaso, quiser comprar madeira de embuia ou araucária, você vai ali no Facebook, no Marketplace, digita vendas de embuia e vendas de araucária, você encontra tranquilamente, sem dificuldade, tá? Claro, tudo sem nota, tudo sem fiscalização aí, né? Já adianto, se pegar você com madeira sem nota, é inafiançável e dá muita dor de cabeça, beleza? Então, assim, continuando com a nossa aula aqui, ó, veja só que interessante, né? Quando a gente vai classificar a classificação botânica, madeira de gimnospermas, as gimnospermas, a classificação mais importante é a das coníferas resinosas, formando a classe na totalidade das florestas boreais, havendo cerca de 600 espécies. São vegetais cujas sementes não se formam no interior dos frutos, sementes nuas, como o pinheiro, o cedro, a sequoia. São características de madeiras moles e claras. Então, veja só, né? As gimnospermas, que é uma das classificações que a gente tem para nós, como pensando na madeira, como pensando na árvore ou na classificação botânica, como o marceneiro vai identificar para utilizar na sua marcenaria. O que a gente tem que pensar? Quando eu falo em coníferas, ela tem um formato de um cone. Começa aqui, ó. Tem um formato de um cone. O pinus, a araucária do Paraná, o pinheiro bravo, que também é uma árvore nativa. Olha aqui, ó. Ele tem esse formato de cone. Professor, mas a araucária não tem um formato de cone. Mas quando ela está crescendo, quando ela está numa idade juvenil, ela tem formato de cone. Ela tem formato de cone aqui, ó. Certo? E por isso que ela é conífera. Então, quando você olhar em algum lugar, né, e ver uma árvore no formato de cone, a classificação botânica dela é conífera. E ela também tem uma propriedade resinosas. Na marcenaria, para você ter uma ideia, né, madeira muito resinosa, o marceneiro ele tem um desgaste muito grande das ferramentas. Então, você tem que ter ferramentas adequadas. Se a madeira não estiver seca, você vai ter muita dificuldade para poder utilizar, certo? Então, hoje, a gimnospermas, você veja só, ela tem em torno de 600 espécies, é uma madeira clara, olha só, madeira clara, tá? As sequoias nos Estados Unidos, aqui, ó, olha as sequoias, ela tem muitas características, né? Olha só que interessante aqui, ó, essa característica, né? O pessoal vem, corta ela, uma parte, passa com carro de baixo aqui, a árvore continua inteira, continua vive e não morre. Para frente vou mostrar para vocês por que isso, certo? Por quê? Certo? Então olha só que interessante aqui, ó. Essas são as sequoias lá também utilizadas na floresta de sequoias. Elas são utilizadas muito como uma questão um pouco mais turística, né, nos parques norte-americanos. Essa madeira sequoia, ela não é uma madeira sólida, uma madeira fibrosa. Ela não tem valor econômico, a não ser para queimar, mas não tem valor econômico. Por isso que essa floresta continua de pé, né? Se as florestas como as araucárias, que têm valor econômico, como ela tem um valor econômico, as araucárias praticamente foi dizimada as melhores espécies, certo? As madeireiras. Então, né, hoje nós temos aqui o marceneiro, quando for trabalhar com uma madeira mole, macia, madeira clara, madeira resinosa, normalmente são gimnospermas ou coníferas. Né? E outra coisa interessante dessa árvore, que é o seguinte, os frutos delas, né, fica no interior, ela só tem sementes nuas. Se você pega ela, a araucária do Paraná, nós comemos, o pinhão é a semente. Nós comemos a própria semente, né? Ela não tem um fruto, certo? Os nós das araucárias, né? Onde tem um galho, tem nó, né? Os nós da araucária bem vermelho, uma característica única dessa espécie, certo? Então, veja só, pessoal, quando a gente está falando aqui nas madeiras, nas gimnospermas, né? Nós estamos pensando no pinheiro do Paraná, nas sequoias, no cedro, certo? O pinheiro bravo também, que tem aqui na nossa região, tá?
e são árvores realmente macias de trabalhar, muito boa, uma qualidade assim, show de bola. Né? Uma coisa importante que a gente tem que pensar agora na questão das gimnospermas, né, que no Brasil a espécie que mais se desenvolveu comercialmente foi o Pinus. Né? Tem aqui, né, o Pinus ellioti, o Pinus teda, o Ocarpa. Algumas variedades de Pinus caribense, hondurenses, da Bahamas e de Cuba, né? Entre outras aí. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, que na década aí de 70, 80, né, o governo precisava de madeira. Então, ele deu muito incentivo fiscal. Quem tinha alguma fazenda e estava parada, normalmente pegou esse recurso do governo para plantar pinos. E esse pinos cresceu, né? sem uma poda adequada, sem uma correção do solo, sem um manejo florestal, certo? Mas ele cresceu e viu que o pessoal começou a dar para ganhar dinheiro com madeira. E esse pinus, ele crescia em torno aí de 20 anos. Hoje o pinus, para tirar madeira, você já consegue tirar ele com 5 a 7 anos, já tirando as menores espécies, certo? Para poder retirar madeira. Você deixa aí com 10 a 15 anos as maiores para tirar uma madeira de melhor qualidade, certo? Então você veja só, o pinus hoje ele é certificado, né? Não é uma árvore nativa, certo? Eu até vejo em algumas literaturas o pessoal falar o seguinte: olha, estou fazendo reflorestamento de pinos. Não, isso está errado. Reflorestamento é só de madeira nativa. Aqui é silvicultura, termo correto. Eu planto árvores para fins econômicos. O pinus entrou no mercado brasileiro, principalmente no ramo moveleiro, como uma madeira barata, né? Uma madeira de má qualidade, porque ela foi mal utilizada. Hoje eu já vejo alguns produtos ou alguns móveis ou até mesmo alguns mobiliários com pinos selecionado, tá? Painéis de pinos selecionado, e você consegue uma beleza, consegue uma qualidade, você consegue muito bem eles aí, certo? Então, pinos... o pinus a gente consegue desenvolver muito bem, né? O mobiliário. Claro que ele tem propriedades diferentes. Quando a gente pensar no pinus, certo? A gente tem que pensar o seguinte: ele é uma coluna, então ele é resinoso. O resinoso tem que tomar muito cuidado na colagem. É macia. Será que ele vai aguentar a resistência, né? Então são coisas que a gente tem que pensar no dia a dia e tomar esses cuidados aqui, tá? Na marcenaria. O pinus é uma excelente madeira para a construção de móveis, sem dúvida. Por quê, gente? Hoje, eu até coloquei aqui, ó, madeira de reflorestamento. Tem um grupo de pessoas, um grupo de consumidores no Brasil que não querem comprar madeira nativa. Porque se existe um consumo de madeira nativa, por mais que seja legalizada, automaticamente você está incentivando a retirar madeira da floresta. Quando você constrói um produto de madeira reflorestada, e outra coisa, madeira legal, é uma madeira onde ela tem um certificado FSC, né, que é a questão de captação de carbono, onde as empresas do exterior elas não têm condição de fazer um reflorestamento na Europa, mas elas vêm no Brasil e pagam cartas de captação de carbono para as empresas que plantam no Brasil. Eles dão dinheiro, que é uma forma de incentivar ou uma forma de induzir, né, de motivar as empresas brasileiras a plantarem mais. Então, existe um mercado forte hoje na captação de carbono. Existe toda uma certificação para isso. Então, o pinus, ele entra com muita facilidade com madeiras certificadas. Se alguém tem intenção, não, eu quero trabalhar nessa linha com madeira reflorestada, por questões ecológicas, por questões ambientais, é um bom produto, né? Eu acredito que no curso de marcenaria vocês vão ter um viés muito bom para entender a trabalhar com essa madeira, que às vezes foi um pouco banalizada aí no mercado. Tá? Beleza? Pessoal, agora, entrando um pouquinho aqui nas espécies de madeira das angiospermas. Angiospermas, né, folhosas ou frondosas, sendo que no mundo há cerca de 12 mil espécies.
Defina-se também como os vegetais que produzem frutos no interior, dos quais se desenvolvem sementes originárias das flores e seus óvulos fecundados. Né? Quando a gente começa a ver aqui a classificação das angiospermas, né? A gente vê aqui, por exemplo, essa espécie aqui é cumaru, né? Então ela dá quase 2 metros de altura aqui, ó. Tá? Quase 2 metros de altura. Olha só uma pessoa aqui do lado dessa árvore. Isso aqui é uma castanheira. Isso aqui é uma castanheira do Pará. Também é proibido o corte. Ó. Uma pessoa aqui, ó. Isso aqui é castanheira. Né? E essa banqueta aqui, ó, em Cumaru, certo? Ela ganhou um prêmio internacional, certo? Por questão de usar madeira, árvores que já estavam mortas na natureza, árvores que já estavam caídas. Então, eles têm autorização para ir lá retirar essa árvore e construir o mobiliário, certo? Então, hoje, se a gente for pegar a maioria das madeiras que os marceneiros usam, tipo Impuia, Jatobá, Jacarandá, Muracatiara, Jequitibá, Amapá, Roxinho, Cumaru, Ipê, Gonçalo Alves, tá? Essas madeiras, canela preta, são todas angiospermas. Por quê? Porque ela tem frutos e a folha dela também. Né? O pinus, ou até mesmo a araucária do Paraná, ela não tem folha, ela tem acículas, né? Que são pontiagudas. Certo? Então, são algumas classificações que a gente começa a analisar bem também. Né? A questão do reflorestamento, que a gente comenta muito com vocês, né? Comparando a angiosperma com a gimnosperma, se a gente for entrar num plantio de pinos, certo? Quando a gente olha no meio da floresta, não nasce nada, é tudo limpo, tudo limpo. Por quê? O pinus, ele derruba suas acículas, como se fossem as suas folhas no chão, faz um tapete, não deixa a luz penetrar no solo e automaticamente não cresce nada mais. Para que isso? Porque é uma árvore onde o objetivo é sobrar mais alimento. Então, é uma forma da própria espécie defender. Né? Quando a gente já pensa em angiosperma, o que acontece? A folha cai, tem uma facilidade melhor de se decompor e automaticamente, tá? Automaticamente a gente começa a ver o quê? Decomposição e adubar o solo. Né? E outras espécies conseguem crescer junto. Então a gente tem uma facilidade muito grande de fazer um reflorestamento com o pinus, certo? Perdão, com as angiospermas, com as madeiras nativas. O pinus, ele arrebenta o solo. O pinus, outra coisa também que entrou no Brasil, né? O pinus, ele, se tiver um lago próximo, tá? O solo for só um momentinho aqui que estão me chamando, só um momentinho, só um pouquinho. Ô, pessoal, opa, voltei aqui. Não, mas é que eu estou aqui, parece que alguém estava solicitando entrar no grupo, né, para entrar na aula e não estava conseguindo. Por isso que eu pedi licença, só um momentinho aqui para vocês, para na aula, mas parece que não tem como ver a aula. Tá. Se eu não conseguir entrar, diz que vai ver depois, não tem problema. Então, dando continuidade, né? Então, para vocês, e outra coisa que é interessante, vocês argumentar com o cliente de vocês, ó, eu estou trabalhando com pinos, com uma madeira reflorestada, uma madeira clara, uma madeira branca, certo?
Não, mas nós trabalhamos com uma madeira nativa, madeira legalizada. Então, são esses argumentos muito importantes para o marceneiro argumentar com o seu cliente, e principalmente ele formar uma opinião, né? Uma opinião bem sólida com os seus clientes, certo? Então, e outra coisa também, pessoal, só uma observação sobre o Pinos, né? Só uma observação aqui sobre o Pinos, né? O governo brasileiro, exatamente a Universidade Federal do Paraná, ela tentou buscar sementes de pinos para fazer florestamento no Brasil na época, né? E, infelizmente, não, o governo americano não deu autorização para poder fazer uma iniciação no Brasil das mudas, né, de semente com pinos. Aí o que o governo brasileiro fez, juntamente com a Universidade Federal do Paraná, foi em Cuba. E Cuba, o governo cubano cedeu as sementes para começar as primeiras mudas de pinos, certo? E esse pinos que nós plantamos hoje, que veio de Cuba, ele automaticamente já teve um melhoramento genético, certo? Se adaptando à nossa região. Tem pinos que ele se adapta muito à nossa região, tem pinos aqui no sul privilegiados que não se adaptam, né? Então já teve um melhoramento genético muito forte, beleza? Então, assim, se a gente for pensar, né, até mesmo a seringueira, né? Quando a gente pensou o que os ingleses fizeram com a seringueira, pegavam a semente de seringueira, colocavam dentro do jacaré, né, dos couros do jacaré, né, para poder levar para a Malásia para poder plantar lá. Então, um contrabando ilegal, né? O Brasil foi legalmente pegar nos Estados Unidos semente de pinos, não conseguiu, foi para Cuba, trouxe, e hoje o pinos aqui, por bênção divina, cresce muito mais. Opa, alguém está conseguindo entrar agora. Aí. Então, você veja que interessante, né? A questão econômica, né? As nossas madeiras, os reflorestamentos, beleza? Então, assim, outro detalhe importante que eu quero comentar com vocês, pessoal, uma madeira que deu muito certo no Brasil, né? Que ela também é uma classificação das angiospermas. Uma espécie que foi implementada no Brasil e deu certo foi o eucalipto. O eucalipto, esse eucalipto vermelho, né? Então, nós temos várias espécies de eucalipto. Hoje, no Brasil, existe mais de 300, principalmente na Austrália, né? As primeiras sementes aí de eucalipto trouxeram da Austrália, né? A Austrália, ela está mesmo na mesma latitude do que o Brasil, certo? E ela foi pegada de acordo com a região. Então, foi identificado, opa, o Paraná está em qual região? Né, com a Austrália, para ter a mesma pressão atmosférica para a espécie desenvolver. Quando a gente pega espécies de latitudes diferentes, a espécie não cresce, não desenvolve. Em compensação, tem espécies na Austrália que não tem característica de crescer e dar volume de madeira que no Brasil já deu, né? Então, hoje, o eucalipto é uma espécie introduzida comercialmente e deu certo. O marceneiro, quando vai trabalhar com eucalipto, certo? Ele tem que tomar muito cuidado, porque é uma madeira que empena muito, tá? O eucalipto, ele tem um eucalipto vermelho, tem um eucalipto marrom, tem um eucalipto mais rosado, mais branco, tá? Tem uma grande gama de eucalipto no Brasil. Por que o eucalipto introduzido no Brasil, ele empena muito, principalmente na nossa região? Porque a nossa região tem aqui a Klabin, né? A Klabin, ela, quando trouxe as primeiras espécies, certo? Foi feito um teste, porque a nossa região tem muita geada, o frio. Então, o eucalipto grandes foi uma espécie que adaptou. Tem uma espécie que se adaptou muito bem, certo? E na nossa região produziu uma madeira muito boa, mas destinada a papel celulose, certo? Destinada a papel celulose. Só que o marceneiro olhou essa madeira bonita, forte, pranchas grandes, e começou a fabricar móveis. Só que o papel celulose, você não tem uma madeira, ela vai ser toda picada, então não necessita de uma madeira estável, certo? E começou a fabricar móveis com essa madeira, e ela começou a empenar demais, rachar demais. Só para você ter uma ideia, quando eu secava madeira de eucalipto na estufa, né, nas marcenarias que eu trabalhei aí, né, a gente secava madeira na estufa,
Tinha alguns momentos que, quando eu tirava a madeira da estufa, só para você ter uma ideia, ela absorvia a umidade do ambiente, ela começava a torcer na minha mão, ela empenava na minha mão, que ela recebia a própria umidade do ar, né? Então, o eucalipto é realmente uma madeira boa de trabalhar, é uma madeira barata, muito barata, você consegue móveis de alta qualidade, só que a gente tem um pouco de dificuldade na questão de uso. Se não conhecer as propriedades da madeira, não conhecer as propriedades de travamento, que é o que vocês vão ver para frente, nós vamos ter dificuldade, tá, de trabalhar. Mas é uma madeira que vale a pena investir, certo? No seu uso diário, certo? E outro detalhe importante, que é a madeira teca, que foi introduzida na região de Mato Grosso, certo? Na região ali de Sinop, Nova Mutum, Lucas, certo? A região de Mato Grosso, além de soja, também tem a madeira teca. Então, o que aconteceu? A madeira teca é uma madeira muito utilizada e nativa da Ásia, né? Então, a indústria, o comércio, a indústria olhou, peraí, nós temos uma madeira branca, que é o pinus, temos uma madeira vermelha, que é o eucalipto, e nós precisamos de uma madeira marrom, que também tem um crescimento forte. Claro que a indústria, quando ela colocou a madeira de teca, né, como vocês estão vendo aqui, né, ela colocou um marketing dizendo para substituir o mogno, por questão mesmo de marketing, né, para valorizar a peça, valorizar a madeira. Mas é uma madeira muito boa. Hoje existem os painéis de teca no mercado, tá? Os painéis de teca do mercado, beleza? Tá? São madeira muito linda, fácil de usar, com uma facilidade de usinagem, tá? E é uma madeira que veio ficar e dominar o mercado aí, tá? Então, assim, hoje vocês encontram madeira reflorestada, o pinus, o eucalipto, de várias cores, de várias densidades, várias tonalidades, e também vocês encontram a madeira teca, beleza? Então, são coisas que a gente começa a abrir um pouquinho, assim, às vezes, a visão do marceneiro para poder experimentar esse tipo de madeira reflorestada, beleza? Então, a gente consegue tranquilamente alguns trabalhos nesse sentido, tá? Outro detalhe que eu vou fazer observação para vocês, que ao longo dos anos agora, vocês vão ver um detalhe importante que se chama mogno africano, tá? O mogno africano é uma madeira que foi plantada aqui alguns anos atrás, está dando resultado, ela está dando um crescimento muito bom, certo? E, principalmente, é uma madeira que realmente tem as mesmas propriedades do mogno nativo. Então, esse mogno africano, ele está produzindo um bom crescimento, densidade, madeira estável e uma coloração adequada com os nossos aqui. Tá? Então, eu acredito que em poucos anos o mogno africano vai predominar no Brasil, tá? Por uma necessidade de mercado mesmo, de desenvolver novos produtos. E eu falo para vocês, né? O ramo da madeira é um ramo muito promissor, que é o único bem renovável, certo? Então, hoje, aqui em Curitiba, já se constrói casas, apartamentos até 4 andares, 100% em madeira, com todas as vigas em madeira de pinos, aqui verde. Tá? Até se não fosse essa pandemia, nós poderíamos tranquilamente visitar lá eles, para vocês terem uma visão, conhecimento aí, né? Outro detalhe também, né? Na Alemanha, para vocês terem uma ideia, são construídos prédios, né, de 27 andares, com elevador, toda a parte elétrica, tubulação de esgoto, né, 100% em madeira. Então, tudo usando as técnicas aí do wood frame, né? Então, para você ver como que a madeira ela é muito utilizada. E uma das coisas também que nos Estados Unidos, desde 1800, já foi usada essas casas toda estruturada com madeira, né? A gente vê, eles usam muita madeira, placa de compensado e gesso, placa cimentícia. Então, no ano de 1800, o governo precisava acabar com o déficit de moradia. Então, eles começaram a desenvolver casas, né, com grande isolamento térmico e grande isolamento acústico. A gente vê as pessoas lá dentro da casa e neve lá fora. Mas, claro, tem um aquecimento da casa, mas as casas proporcionam um excelente isolamento térmico e acústico. Tá? Até a gente vê, às vezes, alguns vídeos, né, que dá aquelas enchentes, a casa ela sai inteira.
de tão isolamento que ela tem, certo? Então, no Brasil, no futuro, eu acredito aí que a construção civil vai mudar, e já está mudando, né? Hoje, só para você ter uma ideia, usando madeira reflorestada, uma casa é construída hoje numa planta fabril, ela é construída e montada, toda montada, usando madeira reflorestada, em 5 dias. Né? Uma casa de 45 metros quadrados, pronta para a pessoa morar, em 5 dias. Ela totalmente, com toda a parte de esgoto, toda a parte elétrica, montada com telhado, em 5 dias. As paredes são fabricadas em 3 horas, na planta fabril hoje aqui em Curitiba. Tá? Para você ter uma ideia de como que o processo é muito rápido. Então, a madeira, tanto de eucalipto, pinos, mogno, além de construção do mobiliário, é a madeira onde ela vai predominar no futuro por ser um bem renovável, né? O solo hoje não aguenta mais retirar areia, barro, pedra, né? Então vai chegar um dia que vai esgotar, o custo é muito alto. Então, no futuro, a madeira é um bem renovável com toda certeza, né? Claro, porque eu também sou do setor e tenho que defender, como diz a turma, a minha classe, né? Tem que me defender, né? Mas as estatísticas mostram isso, beleza? Tá? E, opa! Então, pessoal, veja só que interessante, né? Quando a gente está falando de madeira, marcenaria, é muito importante a gente ter essa visão da questão aí do significado cultural. Tá? Significado cultural da minha espécie, significado cultural da minha madeira. Uma coisa importante para a gente analisar, né? Que a gente sempre fala o seguinte, né? A questão, principalmente aí do significado cultural, quando nós analisamos a madeira, o brasileiro ele tem um viés de uma aceitação muito grande de móveis de madeira. Por quê? Porque é a questão da colonização, a questão de ter muitas espécies, de todo mundo gostar, né, da madeira. Tá? Então, hoje, havendo o produto, a aceitação, todo mundo fala, o meu pai mexia, eu tinha um brinquedo de madeira, a gente visitava, né? Meu pai, minha família, meus antepassados trabalhou em madeira. Então, tem toda uma questão cultural. O próprio nome do Brasil, pau-brasil, né? Que veio de uma espécie. A gente fala muito a questão, né, desse significado cultural, que é muito importante, que tem uma aceitação, e esse é um viés, é uma linha de entrada para a venda. Quando você for comercializar o seu produto, você tem que sempre tentar colocar essa questão cultural, que é muito importante, é um apelo interessante, né, para você conseguir. Claro, tem que conhecer a espécie, suas origens, isso é importante. Um detalhe que eu vou falar para vocês, isso aqui é uma bolacha de embuia, tá? Uma bolacha de embuia, certo? Ó, aqui é o alburno, que alguns chamam de brancal, mas nós vamos ver bem certinho para frente isso aqui, ó, detalhe, brancal. E esse aqui é a medula, né? O cerne, esse aqui é o cerne, ó. Medula aqui, ó, esse é o cerne. Então, alburno, o brancal, esse aqui é o cerne. Tá? Ou alguns também chamam de madeira de lei. Madeira de lei, ó. Isso aqui, ó, madeira de lei. Antigamente, os clientes não aceitavam esse brancal, jamais. Hoje já aceitam. Hoje já tem uma aceitação muito grande. Antigamente, não. Se tivesse brancal, eu não aceito. Tá? Eu só aceito se tiver a parte escura. Essa bolacha de embuia aqui. Tá? Por que a gente coloca isso? Porque é o seguinte, ó, quando a gente trabalha com os anéis de crescimento, esse análise dos anéis de crescimento é uma coisa interessante, né? A idade da árvore, a gente conta por esses anéis de crescimento aqui, ó. Tá? Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Uma embuia, a gente pega uma embuia aí de 200, 400 anos aqui, ó, tranquilamente. A parte viva da madeira é essa aqui, ó. Só essa vida. Tudo isso aqui é a parte morta. Aí vocês me perguntam, alguns talvez tenham pensado, professor, mas que estranho, por que a madeira tem essa parte clara e essa parte escura? A única parte viva da madeira é essa aqui, ó. A parte viva da madeira é essa aqui. A parte morta, olha só, toda essa parte escura. Essa aqui é a parte morta da madeira.
ó, tá? Mas toda a circulação de seiva bruta e seiva elaborada é por aqui, ó, tá? Então, conforme ela vai crescendo, tá? Ela vai morrendo, essa parte interna, essa aqui ela vai aumentando, e essa aqui, ó, ela vai morrendo, essa parte. Bem nessa linha aqui, ó, certo? O que acontece? Como aqui tem resina, tem seiva, essa seiva, depois que essa fibra, que essa célula morreu, ela oxida, ela oxidou, ela vai ficar escura. Aí vocês perguntam, mas então é por isso que tem madeira que é preta, que é vermelha, exatamente por isso, marrom, castanho, exatamente por isso. Uma das influências é que quando essa parte morta internamente aqui, ó, ela começa a oxidar. E essa oxidação que vai determinar a cor dela, né? Porque é uma reação química. É até essa química da madeira que vai ter a proteção do xilófago. Olha aqui, ó, certo? São que vai a proteção contra os insetos do xilófago. Aí uns podem, professor, então se eu pegar uma motosserra e cortar em volta da árvore, aqui, ó, passar uma motosserra, até chegar, tá, no cerne, até chegar nesse cerne, não vai ter mais trocas de seiva, bruta e seiva lá, não vai ter mais troca de alimento para ela, vai morrer, tá? Vai morrer. Se eu vim aqui passar uma motosserra, só passar uma motosserra em volta dela, até chegar no cerne, ela vai morrer. Eu já fiz isso, precisei matar algumas árvores em casa, né? Árvore de jardim pequena, eu só fui lá, cortei em volta, deixei ela morrer, depois caiu as folhas, facilita bastante. Esses tempos atrás, né, até por curiosidade, fui levar meu filho na escola, eu vi 2 araucárias muito grandes, e eu vi que exatamente estava cortado em volta dela. Alguém ali foi e passou uma motosserra em volta. Eu até, na época, falei para minha esposa, olha só, essas 2 araucárias vão morrer aí, daqui uns 3 meses elas já vão estar secas. Foi dito e feito. Por quê? Porque você cortou todo o alimento dela, toda a seiva dela, não tem mais troca de alimento, porque não vai ter, porque o alimento só circula no branco. E se eu cortei, automaticamente não vai ter mais troca de alimento e ela vai morrer, tá? Ela vai morrer. Então, são coisas assim que a gente começa a analisar, certo? E ver bem. Eu até brinco, tem uma brincadeira que eu falo para o pessoal, né? Hoje em dia, se você foi pego em flagrante, cortando uma araucária, né? Cortar uma araucária hoje é inafiançável, certo? Se você for pego, o fiscal chegou e pegou você cortando uma araucária, eu dou um conselho para você, mata o fiscal, porque daí você tem direito à fiança. Né? Se você foi pego derrubando a árvore, é inafiançável. Então, a árvore vale mais do que o ser humano. Né? Mas é pura verdade, gente. Né? Mata o fiscal, que aí você se responde liberdade. Foi pego em flagrante cortando a árvore, é inafiançável. Né? Só para a gente ver como que é as coisas, né? Até a gente brinca, né? Às vezes tem aquele teu vizinho que tem aquela árvore lá que vem caindo folha na sua casa, né? Se amanhã já vai lá, já vou cortar em volta disfarçadamente, que ela vai morrer em pouco tempo, né? Mas é exatamente isso, né? Você corta os alimentos dela. Mas se você quiser matar uma árvore, você pode colocar, tem produtos químicos, você faz uma inserção de furos lateralmente, coloca esses produtos químicos, certo? Que é os mesmos que foi usado na Guerra da Coreia dos Estados Unidos, né, para pegar os vietnamitas que se escondiam debaixo das árvores, então eles jogavam esses produtos químicos em cima das árvores, caíam as folhas para eles identificar a movimentação. Então, o mesmo produto. Hoje existe no mercado, você consegue injetar e mata a árvore aí sem muita dificuldade, tá? Então, veja só, quando a gente fala na questão do alburno, né, essa identificação aqui, a gente tem que conhecer. Porque o significado cultural é exatamente, você vai argumentar com o seu cliente, opa, isso aqui é a parte viva da árvore, isso aqui é a parte morta, mas essa aqui é a parte mais densa. Essa parte aqui, ó, ela é mais suscetível a insetos. Por quê? Porque ela tem carboidrato, ela tem seiva, ela tem a fotossíntese que aconteceu, que aqui vai ter o açúcar, né? Então, essa parte aqui é mais suscetível a insetos. Essa aqui é muito mais resistente. Então, você começa a argumentar com o seu cliente esses detalhes, certo? Um outro detalhe que eu coloquei essa árvore aqui, ó,
essa árvore, né, uma árvore que ela hoje é a questão muito mais de questão cultural, mas principalmente a questão da questão que ela teve uma modificação genética, um mutante, uma mutação, né? E ela ficou dessa forma. Realmente não serve para a produção de madeira, para a utilização da marcenaria, mas ela ficou dessa forma aqui. Por que eu falo isso? Então, esse apelo cultural, que a gente tira foto, que a gente vê, é importante, né? E o cliente aceita bastante. Tá? Um outro detalhe no Brasil também importante, que a gente começa a ver, é a questão do cajueiro, né? O maior cajueiro do mundo, né? Que fica no Rio Grande do Norte. Esse maior cajueiro ela teve uma mutação genética que ele não para de crescer, né? No Rio Grande do Norte. Tem a plaquinha lá, o maior cajueiro do mundo. Mas eu até pergunto se no Polo Norte tem cajueiro, se na Europa tem cajueiro, mas é o maior do mundo. Não tem problema, né? O importante é o marketing. Né? Mas realmente é o maior cajueiro do mundo. Então, o apelo cultural é importante, né? Da comercialização. Esse apelo cultural é importante na valorização do meu produto. Né? Eu conheci, opa, essa aqui é a parte viva, essa espécie tem 10 mil anos, tem 1.000 anos, certo? Outro detalhe também, como essa parte aqui é uma parte morta, esse aqui foi o primeiro broto da espécie, que a gente chama de monocotiledônia ou dicotiledônia, primeiro brotinho que nasceu. Como aqui normalmente a maioria, algumas espécies, ela é podre aqui internamente, e a gente não consegue tirar pranchões, né? Por exemplo, uma espécie do tauari. O tauari é totalmente podre no miolo, a gente só consegue tirar a volta. Né? Esse miolo é totalmente podre, porque ela apodreceu por ser um material morto. Você pega em compensação o angelim pedra, esses móveis que a gente vê na beira da estrada, aquelas mesonas grandes, rústicas, aquelas mesas, pranchas grandes, normalmente são de angelim pedra ou jatobá, porque essa espécie não apodrece aqui no miolo. Tá? Se mantém vivo e a gente consegue tirar um grande volume de madeira aí, tá? Então veja só, né? Que interessante quando a gente fala, né? O pau-brasil, jacarandá da Bahia, araucária do Paraná. Né? A gente tem, né? O jacarandá, a araucária, né? O pau-brasil hoje, né? Uma árvore em extinção, mas hoje existem empresas que que plantam, né, tem mudas comercialmente de pau-brasil, né? Inclusive aqui no aeroporto do Afonso Pena, aqui de São José dos Pinhais, no aeroporto tem um pé de pau-brasil, médio porte, foi plantado ali, claro, com um significado cultural. Mas hoje, quem quiser fazer um plantio de pau-brasil, plantar uma espécie por questão de decoração, realmente tem, se encontra com muita facilidade. Né? Em casa, eu tenho madeira de pau-brasil, alguns pedaços, tenho também folhas, né? E algumas folhas de pau-brasil, que eu até montei um quadro por questão mais só por ter mesmo, né? Por trabalhar com madeira, tá? Mas o problema maior é que as espécies hoje, né, o jacarandá da Bahia, o araucária do Paraná, o que acontece? Olha só, o desmatamento, né? Esse desmatamento desenfreado, né? O desmatamento sem um manejo florestal. Tá? Então, quando a gente fala do significado cultural, a gente, principalmente, assim, as principais espécies que levam o nome da região ou a característica da região, eles acabaram ou reduziu muito por uma questão de falta de um manejo florestal, certo? Hoje, o manejo florestal é muito importante, né, para a conservação, certo? Quando a gente fala nisso, né, para preservar essa espécie, para hoje a gente ter um significado cultural na madeira, né, e até produzir mobiliário, é extremamente importante comprar madeira com manejo florestal. Tá? Não é difícil, é um pouquinho mais caro, com certeza, mas mesmo assim vale a pena. Né? Eu falo isso para vocês, porque infelizmente um colega meu, aqui da minha região, né, de São José dos Pinhais, estava em casa, ele tinha mais ou menos uns 7 cúbicos de araucária, né? E foi a fiscalização,
ele não tinha documentação e ele se incomodou até hoje, né? E hoje ele é fiel depositário dessa madeira, não pode mexer e levou uma multa alta. Então tem que tomar muito cuidado hoje com principalmente essas espécies aqui, né? Essas espécies. O jacarandá da Bahia também hoje é proibido o corte, proibida a comercialização, sem um DOF, que é o documento de ordem florestal, né? Então tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas se encontra madeira, encontra nas regiões aí do Brasil espécies legalizadas. E eu acredito que vale a pena, né? Quem tem interesse aí em trabalhar com madeira nativa, pela cor, pela coloração, compre madeira legalizada, informe o seu cliente, argumente com o seu cliente. Olha, trabalho com madeira certificada, com madeira legalizada, o meu produto é um pouco mais caro, porque eu trabalho dentro da lei, né? Isso é muito importante. Beleza? Pessoal, tranquilo? Estão conseguindo entender os conceitos? Sim, tranquilo. Maravilha, Sim, então. tudo certo aí. Beleza. Qualquer coisa, grita aí. Qualquer coisa, fala, grita, subia, manda um zap, telefona, sei lá, dá um jeito aí que a gente se comunica, né? A gente dá um jeito e se comunica aí, tá? Fica de boa aí. Então, vamos lá, tá? Veja só, então, a questão do significado cultural. Tá? Então, veja só, pessoal, quando eu falei para vocês aqui a questão dos anéis de crescimento, olha só, eu me lembro da minha infância, né? O meu tio, né? Trabalhando, meu tio é carpinteiro, ele não é marceneiro, tem uma parte da família que é marceneiro, outra parte é carpinteiro e outra parte é professor, que trabalha com madeira, né? Mas a gente aí trabalha bastante com madeira na vida, né? Eu nunca esqueço que eles tinham, quando se reunia a família lá para conversar, ou fazer o serviço, eles falavam, essa árvore aqui, ó, ela tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. E eu ficava aqui como é que esse pessoal sabe, essa aqui tem 10, essa árvore aqui tem 70, 80 anos, pedaço de madeira. E eu imaginava o seguinte, mas espera aí, quando nós começamos a fazer a contagem dos anéis de crescimento, olha só, os anéis de crescimento. Quando nós pegamos uma tora, uma bolacha de madeira, né? Claro, aqui foi um desenho para facilitar a visualização. O que nós temos que pensar? O que nós temos que pensar em primeiro lugar? Nós temos que pensar da seguinte forma, que a madeira, a árvore, quando ela está crescendo, a árvore está crescendo, em primeiro lugar, na nossa região, nós temos aqui outono e primavera, né? Então, veja só, o outono, o que acontece no outono, até nos desenhos mostra, o outono acontece que as folhas caem, certo? As folhas caem, se as folhas caem, automaticamente a árvore, ela hibernou, o metabolismo dela reduziu. Por quê? Se não tem folha, não tem fotossíntese. Então, automaticamente, o que acontece? Ela absorve a seiva bruta, que não está transformada em glicose. Essa seiva chega na folha, com o sol há uma reação química que acontece, que é a fotossíntese. A fotossíntese, ela tem uma reação química que transforma essa seiva bruta em seiva elaborada, que é a seiva que tem um alimento, que circula no alburno, automaticamente que vai alimentar o crescimento dela, tá? Só que no outono, o que acontece? Caiu as folhas, diminuiu o crescimento dela. Quando diminui o crescimento dela, olha só o que acontece. Esses anéis mais escuros aqui, ó, esses anéis mais escuros da madeira, ó, os anéis mais escuros aqui, ó, porque ela hibernou, ela vai crescer pouco, ela está crescendo pouco. Então, praticamente 6 meses ela começa a crescer pouco. Olha só, porque ela não tem fotossíntese, o crescimento reduziu dela. Aí chega a primavera. O que a gente lembra da primavera? Primavera, a gente lembra que o quê? Flores. Então, a flor começa a crescer, a árvore começa novos galhos, nova folha. Aí ela começa o quê? Crescer de novo. Olha só, aí começa a crescer os anéis de crescimento claro. Então, veja só, a árvore praticamente ela reduz o metabolismo dela 6 meses no ano, que vai crescer aqui, ó,
bem pouquinho, que vai ficar o anéis de crescimento escuro, e 6 meses depois ela vai crescer aqui, ó, os anéis de crescimento, tá? A gente fala tardio, né? Inicial e tardio. Então, numa árvore, vocês pegar um galho, né, uma tora, e contar os anéis de crescimento, vocês contar o conjunto, olha só, conta um claro e um escuro, 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 automaticamente vocês vão contar a idade dessa árvore, certo? Só uma curiosidade para vocês aqui terem uma ideia, quando a gente começa a falar de crescimento de árvore, né, para você ter uma ideia, por exemplo, esses anéis de crescimento aqui, ó, se esses anéis são bem juntinho, tá? São bem juntos, bem próximos, né? Como se fosse bem próximo um do outro, significa que naquela região teve pouco alimento. Então, pouca chuva, é um solo fraco, árido, então ela cresce pouquinho. Em compensação, se ela tem muitos anéis de crescimento grande, esse mais claro, significa que praticamente ela não hiberna, ela não reduz o metabolismo. Então, ela cresce muito, é uma região onde tem muito alimento, choveu muito. Então, o solo, a região vai determinar o crescimento dela. Se a gente pega o pinus, praticamente não tem esses anéis de crescimento escuro, muito pouco. A gente já pega uma embuia, que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? Ou seja, você vê a tonalidades clara, escura, clara, escura, clara, escura. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que essa região aqui, ó, ela está mais escura. Aqui tem vários anéis de crescimento escuro. Significa que se eu contasse a idade dessa árvore, por exemplo, eu fosse contar os anéis de crescimento aqui, ó, a embuia é uma árvore que eu falei para vocês, milenária, ela tem mais de 1000 anos. Mas se eu fosse contar aqui, ó, os anéis de crescimento, eu ia contar 80 anos aqui, ó. Nessa região, nesta época aqui, ó, né, contando de trás para frente, nessa época aqui, ó, essa região teve seca, ela não cresceu muito, teve seca. Automaticamente a gente começa a dar. Então, aí eu começo a andar um pouquinho, eu começo aqui a contar a idade dela, opa, encontrei os anéis de crescimento bem claro, nessa região aqui ela cresceu. Então, em determinada época, nessa teve muita chuva. Então, a gente consegue identificar pelos anéis de crescimento a meteorologia. Opa, nessa região, há 200 anos atrás, teve muita chuva. Há 300 anos atrás, teve pouca chuva através das árvores. Claro que não precisa derrubar, cortar. A gente só faz um furo até o centro, tira uma pequena lâmina, né, e faz o análise através dessa lâmina. Daí fecha de novo, a árvore continua intacta. Então, quando o pessoal fala assim, olha só, a região do passado, essa região no passado aqui, era uma região onde tinha um lago. E esse lago não existe mais. Se existia lago, tinha muito alimento, automaticamente anéis de crescimento longo. Aqui, ó, mais claro. Opa, depois, com os anos, esse lago secou. Daí começou o quê? Falta de alimento. Então, automaticamente, aqui, ó, anéis de crescimento escuro. Quando a gente começa a analisar os anéis de crescimento claro e escuro. Então, a gente consegue determinar na região se teve muita chuva ou pouca chuva, se teve erosão, se teve modificação por algum motivo, né, no solo, na floresta, certo? Um detalhe importante, por exemplo, uma árvore que tem muito galho, né, que tem muito galho. Se ela tem muito galho, ela cresceu numa região onde não tinha árvores próximas, então ela vai ter muito nó. Uma árvore que tinha pouco nó, ela vai crescer roliço, uniforme. Tá? Até mesmo se nós formos olhar a plantação de pinos, tá? Ou eucalipto, não é um do lado do outro, uniforme, um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. Por que é um do ladinho do outro? Porque quando se planta o seguinte, a árvore ela tem que buscar luz. Se ela tem que buscar luz, né, ela vai disputar luz, ela vai ter que crescer, vai disputar. Automaticamente ela vai crescer uniforme, ela vai crescer uma tora uniforme e reta, com poucos galhos, porque ela vai ter que disputar luz com as árvores que estão próximas. Por isso que se planta pinos, eucalipta, teca, em torno de 1,5 m a 2 metros de distância uma da outra, para elas crescerem extremamente roliça. Elas têm que buscar luz, né? E tudo isso vai interferir
nos anéis de crescimento, vai interferir no formato da minha espécie. Tá? Então, os anéis de crescimento determinam muito a questão do solo, da região, do crescimento, né? Então, isso aqui é importante, a gente identificar, tá? Os anéis de crescimento, essa contagem. É como comentei com vocês aquela história do colega que pediu para me restaurar aquele pedaço de madeira que tinha 120 anos. Então, você pegou uma espécie, uma madeira que não tinha valor, e automaticamente você agregou valor contando a sua história. Só que a maioria das pessoas não conhece isso, não sabe disso, e não sabe como fazer isso. Né? Então, a gente vem aqui, ó, a partir de hoje, vocês pegam algumas espécies, olha o topo dela, começa a analisar, começa a identificar as espécies, começa a identificar os anéis de crescimento, para vocês terem um poder de argumentação muito forte, certo? E até no curso, nas aulas práticas, a gente vai ver bastante isso. Vocês vão pegar, vão cortar, vão mexer, né? Até nas aulas práticas, vem com uma roupa mais batida, porque vai sujar bastante, tá? Beleza, gente? Então, os anéis de crescimento determinam bastante o formato da minha árvore, os desenhos, as catedrais, né? Se a gente pega o próprio pau-brasil, né? O próprio pau-brasil, ele tem uma madeira extremamente densa, né? Uma extremamente densa. Por quê? Porque esses anéis de crescimento praticamente só tem escuro. Ela cresce muito pouco, tá? Até um outro apelido que na Europa chama-se muito o pau-brasil, um outro nome popular se chama madeira de Pernambuco. Madeira de Pernambuco. Então, principalmente a Suíça comprava antigamente muita madeira nossa, principalmente o pau-brasil, porque é a melhor madeira para fazer arco de violino, pela tenacidade da madeira, certo? E o único lugar que essa madeira realmente crescia e valorizava bastante era em Pernambuco. Por quê? Porque o solo fraco, arenoso, ela tinha que ter uma raiz muito profunda para encontrar água, alimento, e automaticamente ela crescia muito em raiz e não crescia muito em espessura, em altura. E fica uma madeira extremamente densa. Então, você já pega o pau-brasil de outras regiões do Brasil, automaticamente ela já tem propriedades diferentes. Os anéis de crescimento também diferentes, tá? Só uma observação para vocês, a questão dos anéis de crescimento aqui, né? O pau-brasil hoje, se você for aqui em Curitiba ver artesanatos, tem uma madeira vermelha que o pessoal chama, essa aqui é o pau-brasil. É um nome popular da madeira muirapiranga. Tá? Não é o verdadeiro pau-brasil. Ela é exatamente igual, da mesma cor, só que ela se chama muirapiranga. Ela é vermelha. Né? Até esse tempo atrás, um pessoal chegou para mim, olha, eu tenho um lote de pau-brasil. Aí, quando eu fui ver a madeira, eu falei, isso aqui não é pau-brasil, isso aqui é muirapiranga. E o rapaz falou, mas como é que você sabe que é muirapiranga? Eu falei, eu conheço. Muirapiranga eu conheço, isso aqui não é pau-brasil, isso aqui é muirapiranga. Então, não venha me enrolar, né? Isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Aqui na escola, só fazer uma informação para vocês, o pessoal, esse tempo atrás, foi entregar uma carga de canela preta. Tá? Canela preta, só para vocês terem uma ideia, na natureza catalogada hoje, só existe 399 árvores em pé. Tá? Só 399 árvores em pé. É uma da região de Santa Catarina. Então, a canela preta hoje, ela só tem 399 árvores em pé. E nós precisávamos de um lote, então pagamos caro, madeira totalmente legalizada, com DOF, com toda a documentação. Só que o pessoal, quando foi entregar para nós, eles começaram a entregar o peroba. Eu falei, isso aqui não é canela preta. E aí depois, de repente, vieram aqui trazer IP, não é canela preta. E um dos dias eu falei, até o pessoal falou, aqui vocês entendem realmente de madeira. Eu falei assim, olha, a vida inteira eu trabalhei com madeira, e eu sei que não é, e vocês vão ter dificuldade em encontrar essa espécie. Tá? E aí eles demoraram até que conseguiram. Tá? Mas eles vieram entregar 4 vezes madeira errada, tá? Que não era, só na 5ª vez que entregaram a madeira correta.
Tá? Então, para você ter uma ideia hoje da dificuldade de achar determinadas espécies, certo? A canela preta, ela é bonita, ela chama de canela preta, mas ela é uma cor muito mais mostarda, certo? Ela tem alguns detalhes em canela preta em formato. Então, conhecer a madeira é fundamental. E claro que essa prática, essa habilidade a gente vai pegando aí ao longo do tempo, né? Quando voltar às aulas, eu acho que a gente consegue marcar um sábado aí em algumas madeireiras aí para a gente visitar da região, né? E até vocês começaram a montar aí a xiloteca de vocês é importante, tá? Então, vamos lá. Pessoal, a questão dos elementos anatômicos da madeira. Olha só, né? Os elementos anatômicos, né? A cada ano a árvore cresce em altura e a partir do seu topo em diâmetro pela superposição de novas camadas. A aparência dos anéis de crescimento é a consequência das mudanças na estrutura da madeira produzidas pelas diferentes estações do ano, temperatura, disponibilidade de água. Então, veja só que interessante que eu comentei para vocês os anéis de crescimento, né? Lenho inicial. Isso vocês têm que guardar no fundinho do coração. Esse é algo que vocês assim, têm que, o poder de argumentação com seus clientes. Os anéis de crescimento inicial determinam a madeira mais densa, lenho tardio, né? Parte mais escura, a célula da madeira de madeira mais densa, né? Veja só, lenho inicial ou primaveril, baixa densidade dessa região, porque ela cresce muito. Lenho tardio, outonal ou estival. Olha só que os anéis de crescimento mais escuro. Tá? Os anéis de crescimento mais escuro. Lenho inicial ou lenho primaveril. Certo? Então, aqui a gente começa, olha só que interessante. Isso aqui vocês têm que guardar. Pessoal, vou mandar o material para vocês hoje, sem falta. Ao término da aula, eu já mando esse material para vocês aqui, tá? Então, quando a gente pensa a questão do lenho inicial, lenho tardio, para argumentação com o seu cliente, tá? Para contar os anéis de crescimento, para vocês fazerem todo um análise aí, tá? De como uma árvore cresce, essa identificação. Tem árvore que vocês não vão conseguir visualmente, de tão fechado que é os poros, tá? Eu aconselho, vocês pegam uma lupa, vão fazendo essa análise, beleza? Veja só que interessante, né? Olha só, aí vocês me perguntam assim, mas professor, mas o lenho inicial e o lenho final, lenho tardio, lenho estival ou lenho outonal, que são os termos utilizados aqui, ó, para esse lenho. Quando a gente fala na madeira, fibra da madeira, esses lenhos aqui, ó, essa fibra da madeira, tá? Eu vou fazer uma observação para vocês, tá? Olha só, vocês estão vendo aqui essa parede aqui, ó, como ela é grossa. Olha só como ela é grossa. Essa parede é grossa. Por que ela é grossa? Ela é grossa porque ela tem muito material. Só que ela cresce pouca circulação e seiva, porque é outonal, ela caiu as folhas. Esse lenho inicial, olha só como as paredes são pequenas. Então, isso aqui é mais leve, é a parte clara da minha madeira. Isso aqui são as fibras. Tá? Olha só minhas fibras aqui, ó. Esses raios, tá? São partes anatômicas da madeira para transportar alimento no sentido horizontal e esse aqui no sentido vertical das fibras. Tá? Os alimentos são circulados aqui dentro. Então, assim, para vocês entenderem essa questão dos canudinhos, do lenho inicial, vocês imaginem a árvore, aqui, ó, ela, né, crescendo uma árvore. Imagine ela formada de canudinhos de refrigerante. Toda formada de canudinho de refrigerante. E exatamente assim. Toda formada em canudinhos de refrigerante, né? De ponta a ponta, de refrigerante. E esse canudinho de refrigerante tem as seivas internas, seiva bruta e seiva elaborada, que faz essa transposição interna. Esses canudinhos, quando eles são lenho inicial, ou uma madeira, você tem que imaginar agora uma madeira extremamente leve, extremamente macia. Veja só, eles têm muito lenho inicial, como esse pinus aqui, ó. Olha só o lenho final dele, praticamente não tem. Praticamente não tem. Ele só tem lenho inicial. Tem esses lenho aqui, ó, com a fibra,
com uma parede muito fina. Essa parede mais grossa praticamente não tem, ó. Certo? Praticamente não tem. Quando a gente vê um pinus duro, isso aqui é uma foto de microscópico com a mesma resolução, certo? Olha só o pinus duro. O pinus duro, praticamente, esse lenho final, ele praticamente tem todo. A gente encontra os mais fechados, mas o lenho inicial ele é bem fechado ainda. Então, as madeiras de alta densidade, como o cumaru, que é a madeira, o ipê, que é a madeira mais dura do mundo, o cumaru, que é a madeira mais dura do mundo, a segunda madeira mais dura do mundo é o cumaru, a primeira é o ipê, né? Então, veja só, praticamente só tem isso aqui, ó, esse lenho final, certo? Então, a dificuldade de contar os anéis de crescimento é muito grande, né? Os anéis de crescimento. Então, esse anel aqui, ó, inicial, contando com com o final, ó, contando daqui até aqui, ó, é um ano, olha só, um ano. Se eu for contar, ó, daqui, ó, até aqui, ó, é um ano. Aqui representa 6 meses que a árvore hibernou e aqui representa 6 meses que ela cresceu. Quando ela só cresce, praticamente não tem lenho final, como esse caso aqui, ó, praticamente não tem. Quando ele demora muito para crescer, só tem lenho final, que é nesse caso aqui. E isso aqui é uma bolsa de resina, certo? É uma bolsa de resina, certo? Ó. Então, para a indústria moveleira, pensando em marcenaria, a gente tem que pensar o seguinte: eu quero uma madeira dura, eu quero uma madeira extremamente resistente. Tá? Para quê? Uso externo, opa, vai chover, vai cair água, show. Madeira com lenho final, que tem muito lenho final, madeira de alta densidade. Eu vou fazer um móvel interno, eu preciso ter mobilidade nesse móvel, uma cadeira, banqueta. Então, se usar uma madeira muito dura, vai ser difícil. Então, eu uso de média densidade, que vai conciliar leveza e resistência. Tá? Então, na seleção, a gente tem que olhar esses detalhes, beleza? A gente sempre tem que analisar bastante, né? E quando a gente fala no Brasil em madeira de lei, né, as madeiras duras e madeiras de alta densidade, a gente tem que pensar o seguinte: esse termo, né, de madeira nobre, os madeireiros usam, madeira de lei, eu quero só o cerne, certo? São termos utilizados para classificar madeira de alta densidade. São madeiras que praticamente só tem isso aqui, ó, lenho final, tá? Então, madeira duras, certo? Só uma curiosidade para falar para vocês, pessoal: o Brasil é o único lugar do mundo que fala madeira de lei, tá? A madeira de lei, ela é utilizada da seguinte forma: a madeira de lei no Brasil, na época do Império, o governo tinha que taxar todas as espécies que tinham valor econômico para a construção de embarcações. Então, tinha algumas espécies que você não podia retirar da mata ou não podia comercializar. E daí tinha uma lei que proibia a comercialização para a construção de barcos, até para controlar a construção de barcos e navegação. Daí se popularizou que as melhores madeiras eram madeira de lei. Tá? Então, essa história de como no Império surgiu, às vezes madeira de lei porque vem desde o Império, que são as madeiras nobres selecionadas para a construção naval. Né? Hoje se popularizou toda a madeira boa, madeira de lei, é boa, né? de alta densidade, ou popularizou o mercado no brasileiro aí com madeira de lei. São termos utilizados somente no Brasil, não são utilizados lá fora, mas só para conhecimento de vocês aí. Tá? Tranquilo, gente? Beleza? Olha só, né? Então, aí a gente começa a ver, opa, de novo, só um pouquinho, sem acelerar. Né? Veja só, os elementos anatômicos da madeira. Isso aqui também é interessante vocês guardarem bem, identificarem, né? Porque, principalmente, uma seleção de madeira são elementos que a gente tem que trabalhar bastante, que a gente tem que argumentar bastante, certo? Ó, os elementos anatômicos da madeira, né? São as propriedades, certo? Ó, essas propriedades, né?
a medula, tá? O cerne, na verdade, que compreende toda essa parte aqui, ó, inclusive a medula, beleza? Ó. O alburno, essa parte brancal, tá? E alguns chamam, claro, de xilema. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né? Isso aqui é um corte transversal, né? Eu peguei a árvore, cortei ela, imagine a árvore de pé, eu fiz esse corte aqui, ó. Cortei ela, derrubei. Corte transversal. Tem corte radial e longitudinal. A gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente com vocês isso aí. Beleza? Então, são elementos interessantes para a gente saber em relação à funcionalidade, né? Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, eu tenho madeira barata, mas é do costado. Madeira barata do costado é porque tem casca, certo? Do corte tem casca ainda. Utiliza-se, ela vai ter muito o alburno, que é a parte brancal, certo? Né? Parte brancal. O floema, que é uma parte que não é visível ao olho nu, que tem um crescimento em altura da árvore, tem um crescimento em altura. O câmbio, ele vai dar espessura, certo? Né? Os raios da madeira, que são esses detalhes aqui, ó, que é a transposição de alimento no sentido horizontal, beleza, gente? Então, são alguns detalhes que a gente vê na espécie que a gente tem que entender um pouquinho aí para argumentar com os nossos clientes, tá? Então, você veja só, né? A casca externa, né? Proteção física e biológica, floema, condução de alimentos, câmbio, camada fina de células vegetais que auxilia no crescimento, raios, armazenamento e fluxo para alimentar no sentido radial, lateral, do floema, as células vivas do câmbio e cerne, xilema, condução de seiva bruta, água, sais, minerais, até as folhas, né? Os anéis de crescimento, veja só que interessante, madeira de primavera, madeira de verão, madeira de baixa densidade para a condução de água, madeira de alta densidade, que dá resistência e suporte à árvore, beleza? São os anéis de crescimento. O cerne proporciona resistência e suporte à árvore, frequentemente possui baixo teor de umidade, beleza? Medula, né? O centro da árvore. Então, aqui são algumas detalhes importantes, né? Que a gente, quando vai trabalhar com madeira macia, a gente tem que saber, né? Pelo menos entender um pouquinho, principalmente a questão aí, né? A medula, o cerne, anéis de crescimento. Isso é importante a gente entender, porque em algum momento vai estar escrito, principalmente na construção de imóveis, os arquitetos, design, decoradores vão pedir, vão solicitar, né? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, o marceneiro é tipo, é igual o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, ele foi lá, fez aquele Museu do Olho, depois que eu fiquei sabendo que lá parece uma araucária, era para ser uma araucária, mas é o Museu do Olho, né? Veja só, ele desenhou lindo, mas quem se lascou para fazer foi um engenheiro estrutural, o cara que tem que desenhar, fazer um negócio e se virar, né? E que nem aparece no Hall da Fama, até uma plaquinha dele lá, né? Mas assim, o marceneiro é a mesma coisa, né? O projetista, o designer, ele vai fazer um produto e quem vai ter que entender, vai ter que selecionar a madeira, quem vai ter que fazer os encaixes, fazer o negócio dar certo e funcionar é o marceneiro. É a mesma coisa, né? Então, essa concepção do entendimento sobre a madeira, hoje no Brasil, é muito importante. E uma coisa que eu falo certamente para vocês, o mercado de madeira maciça está voltando forte. E não vai sair, por vários motivos. Uma, pelo gosto refinado da população. A população brasileira já aprendeu o que é bom, né? E ela vai se esforçar para ter, mas tem um fator financeiro. Concordo plenamente com você. Mas se eu tiver que financiar, se eu tiver que me endividar para ter, eu vou fazer, porque eu quero. Tá?
Tem uma estatística na região aqui de Curitiba dizendo que 55% dos jovens recém-casados, eles querem apartamento mobiliado. Eles querem. Se tiver que ter um custo para isso, Fernando, não importa, porque eu quero. Tá? Então, o mobiliário, ele está entrando nessa ideia que eu quero, eu vou fazer de qualquer jeito. Então, aumentou muito o consumo. E, principalmente hoje, a personalização. Né? A gente fala assim, né, um alto índice de pessoas fazendo tatuagem, né? Por quê? Porque é único, né? É o diferente, é o único. A mesma coisa do mobiliário. As pessoas querem, só eu tenho esse mobiliário, só eu tenho essa peça com essas características. Eu posso ter várias peças em casa de madeira, mas aquela característica, com aquela cor, com aquele nó, com aquele sentido dos veios, com aquele sentido da catedral é único. No entanto, quem trabalha hoje com peças em madeira maciça, de decoração, quando eles pegam as madeiras que é totalmente diferente, que tenha nó, que tenha rachadura, que tenha desenhos irregulares, que antigamente não aceitavam, eles já separam para vender mais caro. E aquelas que são todas uniforme, retinha, já entram em outra classificação. Tá? Então, hoje, no entanto, que a classificação é A e 3A. Tá? Então, as melhores, elas sempre entram no 3A. Vai comprar madeira, essa aqui é 3A, tá? Porque é mais cara. Essa aqui é 2A, qual que você quer? Então, tem toda essa classificação. E a classificação também para construção de instrumento musical é a mesma coisa. Ali é na lata. Você tem 3 classificações: A, AA e 3A, tá? Que são as melhores classificações. Isso eu vejo por um lado bom, que é a valorização de uma matéria-prima, né? Você consegue selecionar mais, porque cada vez mais cara, mais rara, e todo mundo quer todo mundo quer a madeira, todo mundo quer peças decorativas de madeira em casa. Tá? Então, isso é importante para a gente entender essa questão de nós usarmos ela, beleza? Então, entrando agora um pouquinho aqui, pessoal, olha só que interessante. Né? O corte da madeira, essa parte anatômica da madeira. Quando a gente começou a falar com vocês, olha só, o corte transversal. Hoje, se você for no Madeiro, comer um restaurante Madeiro, é o restaurante que eu mais gosto, não sei porquê, né? Madeiro. Você vai naquelas mesas lá lindas do Madeiro, né? Com aquela hamburgueria, tem aquelas bolachas, a gente chama de bolacha, isso aqui, né? Cortada. E ela tem um QR Code. Você vai com o celular ali, com o teu QR Code, você consegue identificar, ela já tem um código, uma numeração, tem a latitude, tem toda a identificação por GPS, aonde foi retirada essa madeira. Você coloca o teu celular, ela já sai, já dá, ó, essa madeira foi retirada lá no Acre, na latitude tal, no solo tal, ele dá todas as informações, porque é uma madeira rastreada. Por que você rastreia essa madeira? Para ela não ser ilegal. Tá? Então, você tem, desde a retirada até o consumidor final, você sabe a quantidade exata de madeira que foi retirada na região. Tá? Então, essa bolacha que a gente chama aqui, ó, né, com essa identificação com o floema, câmbios, anel de crescimento, medula, raio, poro, madeira de serra, madeira de aburo, é um corte transversal. Tá? Então, agora, final de semana, os restaurantes de Curitiba já estão abertos, vão no Madeiro, tá? Já vão lá pegar o celular, né? O celular do lado aqui. Deixa eu ver de onde que veio, né? Por curiosidade, a espécie de madeira que quando eu fiz a identificação ali, eu fui numas 4 mesas para saber, né? Era todas de garapeira, todas de madeira de garapeira. E aí eu falei, não, madeira boa, de qualidade, né? Bem lixadinha, bem feitinha. Então, hoje, o apelo comercial em cima de uma madeira é muito grande. Então, para vocês identificar, o cliente chegou, eu quero uma mesa de madeira transversal, está escrito no projeto, madeira transversal, você já sabe que é essa bolacha aqui, ó, tá? Para fazer o acabamento, beleza? Para fazer um bom acabamento aqui, ó, lixar, não é muito simples, não, é demorado, mas vale a pena, beleza? Então, esse aqui é um corte transversal, tá? Até no Madeiro lá, só para fazer mais uma observação para vocês, quando a gente fala em madeira legalizada,
tá? É até interessante, o dia que você estiver no restaurante de madeira, vai lá naquelas mesas mesmo, pega o QR Code e ele traz toda a informação daquela espécie. Mas como é que é feito? A gente fala tanto em manejo florestal, até para vocês conversar e entender, explicar para os seus clientes como que é feito. Vocês imaginem uma fazenda, né, de floresta nativa, e o que o engenheiro florestal faz? Ele divide essa floresta em 30, 40, 60 lotes. 60 lotes. Mas como que divide em 60 lotes? É feita uma análise de quantos metros cúbicos se cresce árvore nesses lotes, tá? Quantos metros cúbicos cresce nesses lotes por ano. Então, por exemplo, você pega uma região onde tem várzea. Então, ele dividiu a fazenda lá em 30 lotes, pega uma região de campo. Opa, essa região, a madeira, as árvores crescem 3 cúbicos por ano. Aí vai em outra região que o solo é mais fraco. Cresce 1 cúbico por ano. Vai em outra região que tem uma várzea. Não, essa região aqui o solo cresce 20 cúbicos por ano. Daí o que acontece? Os institutos ambientais, né, vão naquela região, falam assim, nesse primeiro lote, né, você só pode tirar 5 cúbicos. No segundo lote, 10 cúbicos. No terceiro lote, 8 cúbicos. Só que a fazenda foi dividida em 30 lotes. Então, cada ano ele só pode explorar um lote. Quando ele voltar depois de 30 anos, aqueles 5 cúbicos que ele tirou no primeiro lote, as árvores já cresceram próximo. Então, significa que o manejo florestal sempre vai ter madeira, porque as árvores sempre vão crescer, tá? Sempre vão crescer. Então, ela é dividida em 30, 40, 60 lotes, e depois de 60 anos eles voltam no primeiro, aonde as árvores já cresceram. Então, aquela madeira que foi retirada, aquelas árvores, aquela quantidade de madeira que foi retirada, elas têm uma identificação por um código de metal que vai ficar presa na raiz, que vai ser rastreada toda a estrutura, todo o processo de corte, toda a fabricação da madeira, para saber se essa madeira é legalizada. Então, é bem simples, mas é dessa forma, né? Que é para saber todo o rastreio e essa identificação. Se realmente fosse feito 100% dessa forma, hoje a floresta não estaria desse jeito, tá? Eu vou falar, assim, a minha experiência de trabalhar nessa região aí do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Amapá. Essa região, o que acontece? Tudo é uma questão de política pública. Por exemplo, o Acre, eles têm orgulho de dizer que a floresta está 99% em pé. Tá? 90% em pé no Acre. Ele falou, a floresta nossa, nós protegemos. A população em si tem essa ideia de dizer que não, nós vamos proteger a nossa floresta. Por quê? Eles trabalham com um conceito muito forte da madeira legalizada, tá? No Acre. Então, eles não têm interesse em vender madeira barata, porque a madeira legalizada é cara. E se eu vender madeira ilegal, eu vou vender uma madeira barata. Para que eu vou vender uma madeira barata se eu posso vender uma madeira cara, com um valor agregado muito mais alto? Então, é uma política pública, cultural da região. Então, no Acre, não, a nossa madeira é cara, e é isso aí, quer, não quer, tem quem quer, e realmente tem quem quer. Então, o pessoal exporta muito. Madeira legalizada é cara. Em compensação, você vai na região do Pará, só por Deus. A filosofia lá é arrebentar tudo mesmo, que é uma questão cultural. Lá não, derruba tudo para vender de qualquer preço, de qualquer jeito, e não importa, é uma questão cultural. Em compensação, você vai para o Mato Grosso, o objetivo do Mato Grosso é derrubar tudo, queima tudo para plantar soja e gado e cana-de-açúcar. Então, cada estado tem parece que foi enraizado na cultura. Quem colonizou a região implementou uma cultura de preservação ou de exploração ou de outros valores comerciais. Tá? Então, quando a gente vê na floresta amazônica, principalmente, o pessoal está desmatamento. Não. Quem destrói a floresta é o gado, é a soja, a cana-de-açúcar, porque derruba de tal forma que, outra coisa, não deixa crescer nada. O madeireiro, não. O madeireiro, em 1 hectare, ele tem interesse em 3, 4 árvores apenas.
Então, o pessoal, o madeireiro derruba realmente, prejudica, mas o interesse econômico dele é 3, 4 árvores ali por hectare, no máximo. E ele abandona aquela área, então aquela área cresce de novo. Tá? O melhor é que fosse legalizada. Tá? Mas então, realmente, quando a gente vê um desmatamento pesado, é a soja, é a cana-de-açúcar, é o gado. Então, é isso que realmente arrebenta, tá? A floresta. Então, às vezes, a gente pensa, o madeireiro é o 100% culpado. Não. Quem realmente mais denigra a floresta é o gado, soja, né? Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava no Santarém, que é a cidade divisa com o Amazonas, né? Pará com o Amazonas. Bem, estava no Rio Amazonas, que é um afluente do Rio Amazonas, estava no Rio Amazonas, lá na cidade de Santarém. O Inter foi campeão. Né? O Inter foi campeão do estadual. Mas o que tinha de passeata na rua, tomar com a bandeira, caminhando, então os gaúchos estão plantando soja aqui também, né? É até engraçado, eu falei, meu Deus do céu, o Inter aqui, o pessoal torcendo, a maioria é tudo gaúcho que foi, por exemplo, plantar soja, né? Então você vê como que realmente a terra é muito barata e isso facilita bastante o plantio de soja. Até eu conversando com uns, eu falei assim, mas vocês são gaúchos, somos gaúchos. Por que vocês vieram? Porque nós vendemos a nossa propriedade lá e compramos 100 vezes mais aqui. A nossa propriedade nós vendemos, guardamos dinheiro ainda e vendemos 100 vezes mais. Chegamos aqui, estamos desmatando para plantar soja. Claro, o solo é um pouco mais fraco, né? Inclusive tem um porto lá em Santarém também, né? Que para transporte de soja, para você ter uma ideia como que são as coisas, né? Claro, tudo com autorização, tudo legalizado, normal, mas a floresta é prejudicada como sempre. Tá? Como sempre. Então, assim, não é o madeireiro e nem o marceneiro também, para defender a minha classe, como diz o outro, né? Para defender aí a minha região. Mas, infelizmente, na minha opinião, é falta de manejo florestal, é falta de uma fiscalização maior, e se deram autorização para o desmatamento, por um viés econômico, principalmente a região do Pará e região ali do Mato Grosso, né? Porque está dentro da lei e o objetivo principal é a questão econômica, né? Então, assim, né, resumindo, né, essa visão um pouquinho que eu tive lá de cima, tudo é uma cultura que foi instalada na região, né? Então, como o Acre tem uma visão de proteção e vender madeira legalizada, e os próprios madeireiros denunciam se alguém vende madeira que não é legalizada. Tem alguma coisa? Tem, mas eles mesmos, se souber, eles mesmos denunciam, porque eles não querem. Tá? Você vê como que é uma questão um pouco assim cultural da região. Tá? Pessoal, tranquilo por hoje, sossegado, conteúdo tá adequado, tá assim, dando para entender um pouquinho. Legal. Da minha parte está tranquilo também, entendendo bem, né, todo esse conceito é importante. Maravilha, maravilha. Isso aí é legal. Cara, para mim também vai agregando mais conhecimento, né? Tá, cada dia, já no segundo dia, a gente já aprendeu bastante coisa, já tem muita coisa que a gente que era novidade, pelo menos para mim, muita coisa era novidade. Tá bem legal. Legal, fico feliz. A gente vai avançando, tá? Nas aulas também o objetivo é sempre proporcionar esse conhecimento, tá? Material para vocês também, já vou postar já no grupo ali para vocês baixarem. Okay. Vou postando mais algumas coisas ao longo do dia. Se alguém tiver uma dúvida e quiser mandar no pessoal uma mensagem, pode mandar. Eu sou bem aberto, né? Hoje mesmo estava respondendo aluno de 3 anos atrás. Lembro. Tá? Então, assim, respondendo, o pessoal sempre está pedindo, a gente está aqui para isso mesmo, tá? Fique bem à vontade, pode mandar no pessoal ali qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Às vezes o pessoal, outro mandou mensagem, eu estou precisando de uma esquadrejadeira, sabe quem tem? Claro, já indiquei um outro que está vendendo, então a gente também, assim, está aqui para se ajudar, tá? Mas fique bem à vontade quando precisar de alguma coisa e a gente vai conversando por aí, beleza? Beleza. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Tranquilo? Beleza. Tá. Já vou mandar o material para vocês. Todos vocês aí uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Qualquer coisa estou à disposição.
Valeu. Valeu. Boa noite. Até amanhã. Um abraço. Oi. Um abraço. Até mais. Falou, até mais. Valeu, professor. Obrigado. Até mais. Vamos, parceirão, até mais. Abraço. Tchau, tchau. Outro. Nossa,